Sei que existem muitas mães nesse mundo que parece terem um coração desprovido de qualquer sentimento de amor ou de compaixão, pela forma como elas agem com os seus filhos. Mas eu também creio que existem milhões de mães cujo coração demonstra o amor que mais se aproxima, ou o amor que mais se parece ao amor de Deus neste mundo, nesta terra. Então, entendendo eu que você é uma mãe desta forma, quanto tempo você suportaria viver sem desfrutar da companhia e da presença dos seus filhos, especialmente na primeira fase de suas vidas? Quanto tempo uma mãe suportaria viver separada do seu filho ainda criança, do seu filho ainda um junior, um pré-adolescente? Quanto tempo suportaria? E se por necessidade, por alguma circunstância, ela tivesse que passar por essa experiência de estar distante da presença dele ou dela, qual a profundidade da dor em seu coração? Eu, como pai, não poderia descrever isso. O máximo que posso fazer é me aproximar de uma compreensão ou de um entendimento. Mas a profundidade desta situação e dessa circunstância que estou relatando, somente uma mãe, e uma verdadeira mãe, pode sentir. Nós estamos dando continuidade a esta série de mensagens bíblicas, Encontros Transformadores com Jesus. Até aqui já ministramos 3 encontros preciosos, maravilhosos que ocorreram no Novo Testamento. E eu tenho procurado fazer uma espécie de mesclagem ou intercalar alguns desses encontros. Temos visto o encontro transformador de homens, a figura do homem com Jesus, e mulheres também que tiveram esse encontro especial e foram radicalmente transformadas. Como no domingo passado nós vimos, o toque da misericórdia de um leproso que foi purificado, que foi restaurado. Então hoje nós vamos ver o toque da fé. Mas não qualquer toque. E nem em qualquer pessoa, circunstância ou objeto. Mas o toque da fé no Filho da compaixão, no Filho da graça, no Filho de Deus. Eu quero convidá-los, então, para abrirmos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5.
A princípio, nós vamos começar com pelo menos três versículos para entendermos o contexto do sermão desta noite. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 5. A narrativa que descreve esse encontro, ela está registrada também nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, ela está registrada em Mateus, capítulo 9, versículos 20 a 22, está em Lucas, capítulo 8, versos 43 a 48. Mas nós vamos utilizar e nos determos na narrativa que foi descrita, então, ou registrada no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 5. Vamos, então, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Aqui nós damos uma pausa, porque é exatamente isso que acontece. Enquanto Jesus está indo para ressuscitar a filha do chefe da sinagoga, chamado Jairo, sua filhinha preciosa e amada, de apenas 12 anos, grave essa idade e esse tempo, esse período, de apenas 12 anos. Enquanto ele vai, uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. E é justamente o que acontece aqui, o encontro que se dá na sequência desta narrativa, desse texto que nós vamos estar apresentando. Mas como temos feito sempre na introdução, nós vamos estar vendo também em vídeo. E logo após, retornamos ao nosso texto. Está chegando, está aqui, veja! Jesus! Jesus! Por favor, peço que salve minha filha única. Senhor, tenha piedade, ela só tem 12 anos e está morrendo. Por favor, venha comigo. Por favor, peço que salve minha filha única. Senhor, tenha piedade, ela só tem 12 anos e está morrendo. Por favor, venha comigo. Se apenas tocar o seu manto, eu serei curada. Jairo, eu sinto muito. Deixe-o ir, Jairo. Jesus! Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Não tenha medo. Somente creia e ela ficará boa. Quem me tocou? Alguém me tocou, pois eu senti o poder saindo de mim. Fui eu quem te tocou. Eu sofro há 12 anos com hemorragia. Eu gastei tudo com médicos que nada fizeram. Mas quando toquei seu manto,
foi curada. Filha, tua fé te curou. Vá em paz. Muito obrigada. Volte os seus olhos novamente ao texto, à palavra de Deus, e acompanhe comigo. No verso 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Para nós entendermos um pouco sobre o contexto histórico e o quão terrível, o quão difícil era para esta mulher lidar com esta enfermidade, pois tratava-se de uma enfermidade cujo tratamento, cujas orientações e procedimentos a serem realizados e praticados para com ela, muito se assemelhava ao tratamento dado aos leprosos. Citando o texto bíblico que se encontra em Levíticos, capítulo 15, versos 25 ao 27, ali está uma descrição e o mandamento de como deveria se proceder em situações como esta. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo de sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas coisas ficará impuro. Portanto, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Então, essa narrativa bíblica que nós escolhemos no Evangelho de Marcos, capítulo 5, descreve a situação de uma mulher cuja vida estava completamente arruinada. Uma vida que estava em caos. Quando nós olhamos de uma forma mais ampla, e temos a oportunidade de pesquisar, de estudar um pouco mais sobre o contexto, nós percebemos que todas as circunstâncias eram desfavoráveis a ela. Esperança frustrada, sonhos destruídos, angústias e desespero em sua alma.
Mas tudo isso sendo vivido não apenas há uma semana, e nem tampouco há um mês, mas há quanto tempo? Há quanto tempo, igreja do Senhor? Há 12 anos. Sonhos destruídos, 12 anos de angústia e desespero em sua alma. O mundo pareceu desabar sobre ela. Podemos ainda afirmar que por 12 anos ela havia sido considerada uma pessoa imunda, à semelhança de um leproso. E, portanto, por 12 anos, separada do convívio familiar e social. Por 12 anos vivendo em depressão, tendo os anos consumidos por uma enfermidade e a dignidade suprimida pela vergonha. Por 12 anos. E diante da sua falência, porque o texto bíblico diz que ela gastou tudo o que tinha, todos os seus bens, todos os seus recursos com os médicos. Diante da sua falência, recebeu o seu diagnóstico. Uma das piores notícias que nós podemos receber. Eu acredito que somente a notícia do falecimento de uma pessoa querida, de uma pessoa amada nossa, torna-se uma notícia mais terrível de se ouvir do que esta. Você está despachado ou despachada da medicina. Não há mais nada a ser feito por você, pois a sua doença é incurável. E o resumo então seria: excluída de sua família, sem amigos, sem saúde, sem paz, sem alegria e desprezada e completamente falida. Uma dúzia, uma centena, um milhar? Não. Milhões de pessoas em nosso país estão assim. E algumas dessas pessoas estão dentro dos templos. Algumas dessas pessoas fizeram uma profissão de fé. Algumas dessas pessoas um dia levantaram a mão e até disseram sim para Jesus. Porém, mesmo diante de tudo isso, elas se encontram nesse quadro. E pastor, o que fazer quando já fizemos quase tudo e nos sentimos completamente sem forças para fazer algo mais? Geralmente, diante dessas circunstâncias, e em especial diante de um período como esse, 12 anos, é inevitável as pessoas se perguntarem: o que fazer quando eu já fiz, pelo menos no meu entendimento, eu já fiz de tudo? O que posso fazer além? Um princípio nós precisamos entender.
nunca haveremos de fazer tudo, nunca teremos feito tudo, quando a solução não tiver sido encontrada. Certamente existirá algo que ainda não fizemos. Talvez no momento nós não estejamos enxergando por conta da dor, do sofrimento e da angústia. Mas sempre existe algo além a ser feito. E foi isso que aconteceu na vida desta mulher. E nós vamos aprender agora, pelo menos 5 atitudes maravilhosas que foram necessárias para que ela pudesse ser curada e tivesse a sua vida radicalmente transformada. E qual foi a primeira atitude dela? Ao olhar essa narrativa maravilhosa da Escritura Sagrada, eu enxergo então que a sua primeira atitude foi mudar o seu foco, ou mudança de foco. De que forma nós percebemos isto? Se você olhar comigo novamente os versos 25 e 26, você vai perceber que ela insistiu muito com os médicos. E acredita-se que ela se utilizou de todas as medicações naturais que existiam no seu tempo. Numa linguagem mais contemporânea, nós poderíamos dizer que ela tomou todas as garrafadas que indicaram para ela. Da casca do caju à casca da aroeira. Alguns escritos antigos diziam o seguinte: de forma supersticiosa era ensinado que em tais circunstâncias, quando uma mulher estava há tanto tempo sofrendo com uma hemorragia e um fluxo contínuo, então para ela ser curada, ela deveria carregar escondida ou dentro de uma bolsa feita de linho, ela deveria carregar as cinzas do ovo de um avestruz durante todo o inverno. E durante o verão, ela deveria pegar as cinzas desse ovo de avestruz e colocar dentro de uma bolsa de algodão e carregar durante então todo o verão para ser curada. Talvez ela tenha feito isto. É claro, era uma superstição, assim como existem muitas superstições hoje. Mas o que eu acredito, diante do seu sofrimento, da sua dor, do seu desejo de ser curada, ela deve ter recorrido a todos os meios possíveis da sua época. Mas chega um momento então que ela se vê esgotada fisicamente, esgotada emocionalmente, esgotada espiritualmente e esgotada financeiramente. Ela havia gastado tudo. E diz o texto, contudo, a sua saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. E onde nós vemos então a mudança de foco aqui? Durante 12 anos, ela esteve com os seus olhos focados na sua enfermidade. Durante 12 anos, ela não conseguia tirar os seus olhos e o seu foco do seu problema. Por mais de uma década, focada no problema. Por mais de uma década, com seus olhos voltados para a situação de miséria em que ela estava vivendo. Mas após 12 anos, tendo a porta ou as portas todas fechadas,
pela única janela aberta, ela conseguiu ver quem era maior do que a sua enfermidade. O médico dos médicos e o Senhor dos senhores. E a partir dessa perspectiva, ou dessa situação, ocorre então essa mudança de foco em sua vida. Ela percebeu que ninguém havia conseguido resolver seu problema. E por isso precisava aproximar-se e tocar no único que era capaz de fazê-lo. Por 12 anos, ela esteve distante do Senhor. Mas depois desse tempo, ela muda o seu foco e decide aproximar-se do Senhor. O que você está focando mais em sua vida? O que está consumindo os seus olhares? A que distância você se encontra do Senhor? Pare de fazer investimentos em pessoas e situações erradas. Pare de gastar sua reserva de força com reclamações e murmurações. Pare de insistir com aquilo que está claro que o levará à ruína física, emocional e espiritual. Por que continuar focado nisso? Se está tão claro, se está estampado, todo mundo percebe, todo mundo e o mundo todo percebe que isso só resultará em ruína em sua vida. E reafirmo, ruína emocional, ruína física, ruína espiritual. Por que continuar focado em algo que só vai te levar à destruição ou trazer destruição para a sua vida? Então a primeira atitude, mude o foco. Mude o foco. Tire o foco das murmurações, das reclamações. Tire. E certamente a circunstância começará a mudar. Somos então encaminhados para uma segunda atitude preciosa a ser tomada. Volte seus olhos comigo aos versos 27 e 29. Acompanhe. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, ou no seu manto, porque dizia: se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. A segunda atitude é não desperdiçar a oportunidade. Se você olhar com mais atenção, o início do verso 27 diz o seguinte: tendo ouvido a fama de quem? A fama dos cantores do mundo, dos atores famosos, dos líderes influentes, a fama do líder espiritual que ora e faz fogo descer do céu e o chão treme. Não. Tendo ouvido a fama de Jesus, é o que o texto nos revela. Só que ele nos revela algo mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, ouvindo
até ele. Ela ouviu e aproveitou a oportunidade. Não deixou passar aquela oportunidade, tocou-lhe as vestes ou o seu manto. Mas eu preciso perguntar, quantas pessoas não estão ouvindo hoje? Porém não estão vindo. Elas estão ouvindo, elas ouvem, mas ignoram. Elas não vêm. A vida está arruinada, a vida está destruída. Elas ouvem a fama de Jesus, elas ouvem falar de Jesus. Elas ouvem que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é incomparável, que o Senhor é extraordinário, que o Senhor é bendito, que Ele é o único caminho, a única verdade, a única fonte de vida eterna. E elas ouvem, e à semelhança dos primeiros habitantes desse mundo, que ouviram por 120 anos a mensagem de que Deus é maravilhoso, estava lhes concedendo tempo para arrependimento. Eles não ouviram. Muitos nessa geração continuam também ouvindo e não vindo. A exortação da palavra do Senhor no livro de Hebreus nos diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se você estivesse no meio, ou se achasse no meio daquela multidão, o Senhor iria conseguir ver você e reconhecê-lo. Nem a vaidade e nem a prostituição. O pecado mais abundante no mundo hoje, infelizmente, é a incredulidade. A incredulidade. Porque muitos de nós que afirmamos ter fé, na essência não temos. Que dizemos crer, quando nossa fé é provada, então demonstramos que não cremos. Que não cremos. Que o Senhor nos ajude. Não se desespere e nem tenha inveja da alegria desfrutada por outros face ao seu sofrimento, pois o seu dia chegará. Essa é uma lição e uma aplicação que nós deixamos nessa noite. Há quantos anos a mulher sofria? Há 12 anos. Qual a idade da filha do chefe da sinagoga que Jesus ressuscitou? 12 anos. Então preste atenção. Quando a alegria estava chegando na casa de Jairo, quando sua filha nasceu, no dia que sua filha nasceu, a mulher adoeceu. A alegria chegou na casa de Jairo. E a tristeza chegou na casa daquela mulher. Porque há 12 anos ela sofria. E a filha de Jairo tinha 12 anos. Muitas vezes nós ficamos olhando e nosso coração é tomado por inveja. Mas, Senhor, por que estou assim? E olha só a alegria daquela pessoa, olha só a vida dela, olha só. Não olhe desta forma, não viva assim. O seu dia certamente chegará, como chegou o dia para essa mulher. Uma outra lição: nossa força, nossos bens, nossos familiares e amigos podem até fazer algo por nós. Mas na hora da tribulação, de onde é que vem o verdadeiro socorro? O verdadeiro socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vamos desprezar a ajuda da família, dos amigos e nem dos médicos, quando necessário. Mas precisamos ter essa convicção no coração. O verdadeiro socorro vem do Senhor. E a última lição: o verdadeiro amigo
é aquele que fica quando todos vão embora. Quando o dinheiro dela acabou, os médicos foram embora. Ela não tinha mais ninguém. Os verdadeiros amigos, ou o verdadeiro amigo, é aquele que fica quando todos vão embora. Jesus diz em João, capítulo 15, ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. As suas doces palavras, em Hebreus 13, versículo 5, a parte B. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Vamos ficar de pé e orarmos nesse momento. Pai, o teu nome é incomparável, Senhor. Assim como o teu poder, a tua presença e o teu amor. Tu permaneces o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não somos dignos e não somos merecedores de nada do Senhor. Na verdade, a tua palavra nos ensina que a única coisa que nós merecemos é o lago de fogo e enxofre. A única coisa que merecemos são as chamas do fogo eterno. Mas Cristo se ofereceu como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, em nosso lugar. Ele recebeu a nossa condenação. Ele sofreu todas as nossas dores e sobre si recebeu o castigo que era para nós. Senhor, nos dê ódio pelo pecado. Ajude-nos a odiarmos todo e qualquer pecado. Sejam aqueles que perante a sociedade são menos graves ou os mais graves. Mas nos ajude a odiarmos todo o pecado, para que nós possamos nos aproximarmos e permanecermos na presença do nosso Deus e nosso Pai, que é santo, santo, santo. Toma esta igreja, teu povo, teus filhos, em tuas mãos. Guarde-os, Senhor. Sustente a cada um. Os que estão aqui, os que estão em suas casas, aqueles que estão firmes, que permanecem firmes na fé, como aqueles que estão com a fé abalada. Que o Senhor os sustente com tua graça e teu poder maravilhoso. Aqueles que estão aqui e ainda não entregaram a vida, o coração ao Senhor, pois que o façam nesta noite em nome de Jesus. Os que estão nos ouvindo também pela transmissão e ainda não fizeram essa decisão, não entregaram suas vidas ou sua vida ao Senhor, que o façam também por meio do poder do Espírito Santo. A Ti, Senhor, nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.